Olá, olá a todos. Eu sou o professor Menezes, o diretor da escola. Como estávamos com falta de espaço, decidi arranjar esta sala bem maior do que as restantes. Só tenho de pedir ajuda para a preencherem. Vamos lá então tratar disso. Vou precisar da vossa ajuda, meninos. Olá, meninos! Hoje a nossa aula vai ser nesta sala nova que o professor Menezes nos arranjou. Ele quer dizer-nos algumas palavras. Obrigado, professor Vasco. Olá, meninos! Como já viram, temos esta sala nova com muito mais espaço para aprender. O quadro tem uma área muito maior do que as outras salas e as vossas mesas têm um perímetro que permite apenas um menino em cada lado, para estarem mais confortáveis a fazer as tarefas. Agora, já sabem, preservem o material, porque ele é de todos nós. Obrigado, professor Vasco. Boas aulas, meninos. Oh, professor, o nosso diretor disse que o quadro tem uma área muito maior do que as outras salas e as nossas mesas têm um perímetro que permite apenas um menino em cada lado. O que é a área e o que é o perímetro? Muito bem, Mariana. Vejo que estiveste com atenção às palavras do nosso diretor. Vamos então explicar o que é a área e o perímetro. Se repararem bem nas vossas mesas, podemos observar duas medidas: a medida interior da mesa e a medida do limite da mesa. As vossas mesas têm a forma de um quadrado. Mas se repararmos aqui no nosso quadro, também podemos identificar as mesmas medidas. Esta medida interior, que tem a forma de um retângulo, que é a área. A área, então, é a medida da superfície, desta superfície que está a piscar, que é a área interior, a medida interior. E temos também a medida do limite. Tal como as vossas mesas, também podemos medir o quadro pelos seus limites. E esta medida chama-se perímetro. O perímetro é então a soma dos comprimentos de todos os lados. Mas para percebermos melhor a área e o perímetro, a noção de área e perímetro, vamos ter aqui alguns exemplos práticos para ver se conseguem entender. Para isso vou precisar de um papel quadriculado, dividido em pequenas quadrículas, igual ao que vocês têm nos vossos cadernos de matemática. E vou desenhar aqui um quadrado grande. Este quadrado grande vai ser preenchido com quadradinhos mais pequenos, do tamanho do quadriculado. Esses quadradinhos mais pequenos têm 1 cm em cada lado. E como são quadrados, têm 1 cm em cada lado do quadrado, porque o quadrado tem os lados todos iguais. Então, se este quadrado tem 1 cm em cada lado, eu posso dizer que este quadrado é 1 cm², porque é um quadrado com 1 cm em cada lado. E agora vou preencher o quadrado grande com estes quadradinhos pequeninos de 1 cm². Vou tentar perceber quantos centímetros quadrados é que o quadrado grande tem. Então, 1 cm², 2 cm², 3 cm², 4 cm², 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, este quadrado grande tem 16 cm² de área.
E eu posso dizer que, como eu sei que a medida é de 1 cm de cada quadrado pequeno, então 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, cada lado do quadrado grande mede 4 cm. E como é um quadrado, tem os lados todos iguais, todos os lados medem 4 cm. Então eu já posso escrever que a área é igual a 16 cm quadrados. Mas há uma fórmula para calcular isto. Ou seja, eu vou transportar este quadrado aqui para o lado e a fórmula da área vai ser o lado do quadrado vezes o outro lado do quadrado. Área é igual a lado vezes lado, que vai me dar o mesmo resultado da contagem que nós fizemos há pouco no quadrado do papel quadriculado. Então, a área é igual a 4 cm vezes 4 cm. Tenho 4 cm vezes 4 cm, lado vezes lado. E então, 4 vezes 4 dá 16 cm quadrados, porque quando eu multiplico centímetros por centímetros, dá centímetros quadrados. A área é sempre expressa em quadrados. Então, este quadrado tem de área 16 cm quadrados. Eu fiz a contagem com os quadradinhos de 1 cm quadrado e deu 16 quadrados. E fiz o cálculo pela fórmula e deu também os 16 cm quadrados. A fórmula é uma forma mais rápida de calcular a área. E já vimos então qual é a área do quadrado, ou seja, a medida da superfície do interior do quadrado. Vamos ver agora qual é a medida do seu limite, dos seus lados. Então, para isso vamos recorrer aqui novamente ao nosso quadradinho pequenino, com 1 cm em cada lado. Vamos voltar a ter o nosso quadriculado e vamos desenhar o quadrado. Este quadrado grande, que nós já vimos que tem 16 cm quadrados de área, ou seja, a sua medida interior, são 16 cm quadrados. Vamos agora vamos agora tentar perceber qual é a medida de cada um dos seus lados. Como este quadrado pequeno tem 1 cm em cada lado, então nós podemos dizer que tem 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Cada lado tem o comprimento de 4 cm. E como é um quadrado, tem os lados todos iguais, então os outros lados também têm 4 cm. A medida do perímetro será então a soma de todos estes lados, do comprimento de todos estes lados. Este quadrado grande, vamos passá-lo para o lado e vamos explicar qual é a fórmula então do perímetro. Tenho um lado, mais um lado, mais um lado, mais um lado. Então, o perímetro será a soma da medida de todos os lados. A soma deste lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Então a fórmula será perímetro é igual a 4 cm mais 4 cm mais 4 cm mais 4 cm, que dá 16 cm. Então o perímetro são 16 cm. A soma do comprimento de todos os lados do nosso quadrado é 16 cm. E já vimos então a área e o perímetro do quadrado. Vamos agora utilizar outra figura geométrica, que é o retângulo, e vamos também calcular a sua área e o seu perímetro. Para isso, vamos recorrer ao nosso quadriculado, e já sabemos que para preencher o retângulo com quadradinhos pequeninos, nós sabemos que este quadrado tem 1 cm em cada lado. Portanto, se é um quadrado que tem 1 cm em cada lado, a medida de área do quadrado pequeno será 1 cm quadrado. Vamos então preencher o retângulo grande com estes centímetros quadrados para ver qual é a sua área. 1 cm quadrado, 2 cm quadrados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Então, eu posso dizer que este retângulo tem a área de 32 cm quadrados. A sua medida de área é 32 cm quadrados. Se eu sei que o quadrado pequeno mede 1 cm em cada lado, então eu já posso medir também os lados do retângulo. Este lado chama-se comprimento e mede 8 cm. Então o retângulo tem 8 cm de comprimento e como os lados do retângulo são iguais 2 a 2, se este tem 8 cm de comprimento, o oposto, também terá 8 cm de comprimento. E este lado chama-se largura, que terá 4 cm de largura. Então, o outro lado oposto também se chama largura e também terá
a mesma medida, 4 cm. Então vamos passar o retângulo para o lado e vamos aplicar a fórmula. A fórmula de cálculo da área do retângulo é comprimento vezes largura. O comprimento temos aqui a medida, que são 8 cm. A largura temos aqui, que são 4 cm. 8 cm de comprimento vezes a largura, que são 4 cm de comprimento. Então é só aplicar a fórmula. A área do retângulo será então comprimento vezes largura, então será 8 cm vezes 4 cm. Então a área é 32 cm quadrados. Como podem ver, o resultado condiz, quer pelo cálculo dos quadradinhos, do interior dos quadradinhos, pela contagem, quer pela aplicação da fórmula. E já vimos a área do retângulo. Vamos agora calcular o seu perímetro. Temos aqui o nosso quadradinho, 1 cm em cada lado. Temos o nosso quadriculado para nos ajudar e temos o nosso retângulo já devidamente preenchido. Mas agora não nos interessa a medida do interior, ou seja, da sua área. Interessa-nos a medida do seu limite, dos seus lados. Então, vamos medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm de comprimento. O outro lado oposto também tem os mesmos 8 cm de comprimento, porque os lados do retângulo são iguais 2 a 2. A largura tem 1, 2, 3, 4 cm de largura e do outro lado também terá os mesmos 4 cm de largura. Então, qual é a forma do perímetro? Ainda se lembram? O perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, eu tenho que somar o comprimento mais o outro comprimento, mais a largura, mais a outra largura. O comprimento, temos aqui, mais a largura, mais o comprimento, mais a largura. Então, o perímetro será igual a 4 mais 4, mais 8, mais 8. Ou seja, largura, largura, mais comprimento, mais comprimento. O que dá 24 cm. Então, podemos dizer que o perímetro deste retângulo é 24 cm. E como o professor Menezes falou nos nossos novos equipamentos, na área e no perímetro dos nossos equipamentos, nós vamos agora calcular então a área e o perímetro desses equipamentos que ele referiu. Comecemos então pela vossa mesa. A vossa mesa, se repararem, a forma do tampo da vossa mesa é um quadrado, exatamente. Então, esse quadrado mede 40 cm em cada lado. Como vocês sabem, os lados do quadrado são todos iguais, então, se um lado mede 40 cm, os outros lados também medem 40 cm. Aplicando a fórmula de cálculo da área, que já aprendemos que é lado vezes lado no quadrado, lado vezes lado, então é só fazer o cálculo desta multiplicação. Então a área será 40 cm vezes 40 cm, o que dá 1600 cm quadrados. 40 vezes 40 dá 1600 cm quadrados. Então, a área do vosso quadrado, ou seja, da vossa mesa, será 1600 cm quadrados. Cá temos então a área, a superfície da vossa mesa, com a área de 1600 cm quadrados. Passamos então ao cálculo do perímetro da vossa mesa. Como sabem, como já estudamos, a medida do perímetro é a soma do comprimento de todos os lados. E como já sabem também, a forma da vossa mesa é um quadrado. Então, vamos calcular o perímetro deste quadrado, que é nada mais nada menos do que a soma do comprimento de todos os seus lados. Então, já vimos que ele mede 40 cm em cada lado. 40 mais 40 mais 40 mais 40. Aplicando a fórmula de cálculo do perímetro, vocês sabem que o perímetro é lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então, é só somar os lados todos. 40 mais 40 mais 40 mais 40, que dá 160 cm. Então, a medida do perímetro da vossa mesa é 160 cm. Cá temos então a medida do perímetro, 160 cm. E já calculamos a medida de área e do perímetro das vossas mesas, vamos agora calcular a área e o perímetro do nosso quadro, que o professor Menezes disse que é maior do que o das outras salas.
Então, para calcular a medida da área do nosso quadro, que é um retângulo, tem a forma de um retângulo, vamos então calcular a medida interior, ou seja, a superfície interior do nosso quadro, que é um retângulo. E para fazer isso, temos que saber a medida da sua largura. A sua largura mede 1,5 metros e o seu comprimento mede 3 metros. Aplicando a fórmula de cálculo da área de um retângulo, que já aprenderam que é largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura, então temos que a área é 1,5 vezes 3 metros, que é igual a 4,5 metros quadrados. 1,5 metros de largura vezes 3 metros de comprimento dá 4,5 metros quadrados. Então, a nossa superfície, a área do nosso retângulo, é 4,5 metros quadrados. E o seu perímetro, que é a medida dos seus lados, ou seja, a soma dos comprimentos dos seus lados, vamos agora calcular. Já vimos que este lado, que é o comprimento, mede 3 metros, este lado, que é a largura, mede 1,5 metros, comprimento mais 3 metros e largura 1,5 metros. Então, aplicando a fórmula de cálculo do perímetro, temos que o perímetro é igual a lado mais lado mais lado mais lado. Neste caso será comprimento mais largura mais comprimento mais largura. Então, 1,5 mais 3 mais 1,5 mais 3, que dá 9 metros. 1,5, 1,5 de largura, 3 metros mais 3 metros, que é o comprimento, que dá 9 metros de perímetro. Temos então aqui o perímetro do nosso quadro, do nosso retângulo. 9 metros. E pronto, e foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham percebido, espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços e até à próxima aula. Adeus, professor! Esperem, já foram embora. Pronto, eu queria relembrar os meninos que é muito importante preservar o material escolar, é um património de todos que deve ser usado por todos em perfeitas condições. Por isso, não risquem as mesas, não partam objetos, não sujem as paredes, não colhem nada nas superfícies, não rasguem os livros, não pintem as cadeiras.